Galera, hoje eu vou fazer a resolução do desafio semanal 7, um exercício de função inversa super simples que saiu no teste intermédio do 11º ano. Ou seja, é um exercício que a gente aprende quando a gente começa a dar funções no 11º ano aqui em Portugal e no 2º ano no Brasil. Então vamos lá para a questão. Seja f a função de domínio 1 fechado a mais infinito, definida por f de x igual a raiz de x menos 1. Qual é o valor de f elevado a menos 1 de 3? Esse f elevado a menos 1 é a função inversa da f de x. E de 3 ele quer saber a imagem do objeto 3. Então vamos lá, mas uma questão aqui de escolha múltipla. Então eu escrevi primeiro a função, certo? Uma função irracional, raiz de x menos 1. E como é que a gente calcula a inversa? Quando a gente calcula a inversa, a gente pega esse f de x aqui e transforma ele num y. E a gente resolve uma equação. Y igual a raiz de x menos 1. E a gente tem que resolver essa equação em função do x. Como tem uma raiz aqui, eu vou botar ao quadrado os dois membros da equação. Y e raiz de x menos 1. Portanto, fica y ao quadrado. Aqui eu posso cortar a raiz com o quadrado. Fica x menos 1. Como a gente quer em função do x, eu vou passar o 1 para o outro lado. O menos 1 para o outro lado e fica mais 1. Portanto, a gente resolveu a equação em função do x. Deu y ao quadrado mais 1. E o exercício não pede isso, mas é bom eu enfatizar aqui que, como é uma função quadrática, o domínio dessa função inversa, é o conjunto dos números reais. Então, o domínio da função inversa é os reais. Então, e é bom saber o seguinte: o domínio da função f de x, ele dá no enunciado, que é 1 mais infinito. E o contradomínio dessa função, que a gente não sabe, não deu no enunciado, é o domínio da função inversa. Portanto, a função f de x ela tem domínio 1 a mais infinito e tem contradomínio conjunto dos números reais. E assim como para a função inversa. A função inversa tem domínio r e o contradomínio é 1 mais infinito. Ou seja, é o contrário, são inversas. Então aqui o exercício também não pede isso e eu vou agora definir uma função inversa. Às vezes tem alguns exercícios que pedem, defina a função inversa de f de x, g de x, tanana. Então a gente define uma função inversa da seguinte forma. A gente vai botar primeiro o domínio dela, da função inversa, que é r nesse caso, e botamos uma setinha que ela vai para o contradomínio, né? Umas coisas vão para o contradomínio, o objeto para a imagem. Então, os números reais e aqui o contradomínio dela, que é 1 mais infinito, que nesse caso é o domínio, que nesse caso não, que em todos os casos são o domínio da função f de x. Embaixo nós botamos o x, fazemos uma setinha desse jeito aqui, ou com um tracinho, e colocamos o valor disso aqui, y ao quadrado mais 1. Nesse caso eu vou botar x, porque é com x. Então a gente bota x ao quadrado mais 1. Então assim que define uma função inversa. A função inversa se define dessa forma aqui. E como o exercício pede f menos 1 de 3, a gente vai substituir no x o 3. E depois a gente vai ter esse resultado, que é a imagem do objeto 3. Então fica 3 ao quadrado mais 1. Vai dar 9 mais 1, que é igual a 10. Portanto, aqui na resposta, a única opção que tem 10 é a opção C. Então a opção C é a opção correta. Espero que tenha ficado claro esse exercício. Um exercício super simples. Foi desafio, mas é super simples. Não é tão difícil, dá para fazer de cabeça. Não precisava de tudo aquilo que eu fiz, definir a função inversa, o domínio dela, etc. Só precisava calcular aquela equaçãozinha e depois substituir o número 3. Então é isso. Espero que tenham gostado. Valeu!